Vamos lá? Coloquemos-nos em pé para a leitura da palavra de Deus. Em Jeremias, capítulo 17, do 5 ao 11. Assim diz o Senhor: maldito o varão que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Pois é como o junípero no deserto, e não verá vir bem algum, antes morará nos lugares secos do deserto, em terra salgada e inabitada. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sua sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem poderá o conhecer? Eu, Senhor, esquadrinho a mente, eu provo o coração, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. E o último versículo 11 diz assim: como a perdiz que ajunta pintainhos que não são do seu ninho, assim aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio dos seus dias as deixará, e no seu fim se mostrará insensato. Pergunta que não quer calar: eu devo seguir o meu coração? Eu devo ser guiado pelo meu coração? Eu devo me permitir ser guiado pelo meu próprio coração? O que é que o mundo diz? Próximo slide. O que é que o mundo diz? Né? Bom, que nós devemos dar, a pergunta ainda, né? Se nós devemos dar preferência ao coração nas nossas tomadas de decisão. E o que é que o mundo diz? Aí vamos para o terceiro slide, e aí você vai ver. O mundo diz exatamente isso. Siga o seu coração, tem livros, tanta gente famosa, tanta gente importante, tanta gente que faz a cabeça dos outros, dizendo, ensinando isso. Siga o seu coração, siga os seus sentimentos. Mas o que é que um cristão deveria fazer? Era se perguntar nessa altura do campeonato, o que a Bíblia diz? O que é que Deus diz? O que a Bíblia fala a respeito? E a gente lê um texto da Bíblia hoje que trata desse assunto. Entre o que o mundo diz, siga o seu coração, o que a Bíblia diz a respeito desse tema? Devo eu seguir o meu coração? Deve você seguir o seu coração? Veja lá o que diz a palavra do Senhor a respeito do nosso coração. Veja que a palavra de Deus diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Ou seja, a Bíblia fala que o coração é algo que a gente deve guardar. Mas a Bíblia não fala que a gente deve seguir o nosso coração, muito pelo contrário. Veja só, a Bíblia diz, não siga o seu coração. E a gente lê um texto da Bíblia hoje que diz, enganoso é o coração. Pode até para o próximo slide. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, perverso. Quem o conhecerá? Nem o próprio dono do coração conhece o próprio coração. O nosso coração, por vezes, prega peça em nós mesmos. Ele nos engana. Só Deus, diz o texto bíblico. No versículo 10, só Ele é capaz de esquadrinhar o nosso coração. Veja, o coração é enganoso, corrupto, perverso. Se a gente for guiado pelo nosso próprio coração, olha o risco que estamos correndo. Nosso coração é enganoso na paixão também, não é? Às vezes a gente enxerga o que quer ver, né? Não é? A gente enxerga o que quer ver. Esse é um risco que a gente corre. Cuidado, enganoso. Aí eu tinha tanto caso para contar para vocês. Mas vocês sabem, vocês poderiam aqui fazer as ilustrações desse sermão nesse momento. Quando a gente fica apaixonado, diz o amor é
cego. Perigoso. O coração da gente fica doente. Diz a Bíblia, Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece ser bom. Ele está entusiasmado com aquele caminho, com aquilo que ele vislumbra, com aquilo que é o seu sonho, que é o seu plano. Mas o seu fim nem sempre é o melhor. Por isso a gente não deve ser guiado pelo nosso próprio coração, a gente deve ser guiado pela palavra de Deus, pelo que Deus disse. Aí temos o próximo slide. Não vai jogar com o coração. Você já jogou jogo da velha? Nem jogo da velha dá para jogar com o coração. Olha lá, estamos tomando chapéu quando a gente joga com o coração. Está vendo aquele xizinho ali? É tudo de band-aid. A gente vai ficar machucado. Não joga com o coração, joga com a cabeça. Presta a Deus um culto que seja um culto racional. Busca a palavra de Deus e a sua orientação. Aqui está tendo um texto aqui, o versículo 5 diz: maldito o homem que confia no homem. E tem gente que interpreta mal isso. Eu já vi gente falando assim: caí na besteira de confiar em fulano de tal. Maldito o homem que confia no homem, não confia em ninguém. Bem, não é bem isso que o texto está querendo dizer. Está certo que a gente tem que ser prudente. Está certo que a gente tem que ser cauteloso em quem vai confiar e em quem não vai confiar. Mas a Bíblia não está dizendo que é para a gente não confiar na outra pessoa. A Bíblia está dizendo aí que a gente não pode confiar na gente mesmo, nos nossos próprios recursos, na nossa própria esperteza que a gente supõe ter, e nos outros, e nos recursos humanos, num contraste em relação a Deus. Muitas vezes nós estamos confiando em nós mesmos, na nossa sabedoria, na nossa esperteza, nos nossos recursos, e estamos com isso nos apartando de Deus, colocando Deus em segundo plano, terceiro, quarto, ou então colocando Deus fora da jogada. Não precisamos mais de Deus, somos espertos. Não precisamos mais de Deus, temos amigos. Não precisamos mais de Deus, temos um bom plano de saúde. Não precisamos mais de Deus, temos tudo que o mundo pode oferecer. Cuidado, o risco é grande. Tem aí o que a Bíblia fala, o que Deus fala lá em Isaías capítulo 31, exatamente a respeito do significado. O que é que Deus quis dizer? Maldito o homem que confia no homem. O que ele quis dizer com isso? Veja lá Isaías capítulo 31, versículo 1. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Veja que esse é o problema. O povo de Deus naquele período, nos dias de Isaías, diante de uma ameaça que era a ameaça da Assíria, em vez deles orarem, em vez deles buscarem a Deus quando se sentem ameaçados por inimigos poderosíssimos, o que eles foram procurar foi uma aliança com o Egito. O Egito vai nos salvar. Esse é o problema aqui. É contra isso que Deus está se levantando. É para esses que Deus está dizendo: maldito, maldito é você, quando em vez de buscar a Deus como seu socorro, como a sua salvação, você está confiando no Egito, você está confiando nos seus recursos humanos, nas suas habilidades políticas, na sua inteligência, esperteza, na sua capacidade de tomada de decisão. Vai ser maldito. E Deus, ele suspira no capítulo 30 de Isaías, versículo 15, ele diz: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram, vocês preferiram confiar no Egito. E aí vocês vão cair do cavalo. Aonde é que estava a nossa segurança? No Senhor. Na confiança em Deus, em apaziguar o nosso coração, diante de uma má notícia, diante de uma ameaça. Quem deve ser a primeira pessoa a quem recorremos? O nosso Deus. Se não fazemos isto, se temos outras alternativas, se apelamos para outras coisas, estamos colocando essas outras coisas no lugar de Deus. Estamos confiando mais no homem, na força do homem, nos carros poderosíssimos, humanos, nos cavalos numerosos,
e não em Deus. É no sossego, é na confiança, é em esperar na ação divina que está a tua salvação. Olha lá, aquietai-vos, diz o salmista, no Salmo de número 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Por isso a gente cantou uma música. Ela tem a ver com essa mensagem. Ela não foi colocada no último lugar, antes exatamente da mensagem à toa. Planejamos isto para dar mais força, para você guardar, para ser mais pedagógico. Não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja. Entrega tudo a mim. Confia de todo o coração. Confia no Senhor, diz o sábio do provérbio, de número 3. Capítulo 3, versículos 5 a 7. Confia no Senhor de todo o coração, não se estribe no seu próprio entendimento, não fique calcado na sua própria sabedoria, nos seus próprios recursos. Confia no Senhor, não em você mesmo, não no seu próprio braço. Podemos ir adiante. Esse texto de Jeremias, que é o texto base desta mensagem, também fala de duas árvores. É interessante como Deus compara pessoas com árvores. No Salmo de número 1, a mesma coisa. Pessoas são comparadas com árvores. E aqui nós temos uma comparação. Duas árvores, dois tipos de pessoas. Vamos ver? Primeiro, é um tipo negativo. É aquele que confia no homem. É retratado aí como um arbusto, como uma árvore pequena, como uma planta do deserto. Será como um arbusto no deserto. No deserto, aquele que confia em si mesmo, que é maldito porque confia no homem, é maldito porque confia nos recursos humanos, é maldito porque é materialista, porque é secularista, porque é hedonista, porque é existencialista, porque não confia em Deus, torna-se um maldito, traz maldição para a sua vida, e o resultado será exatamente esse. Quando os seus planos vão ser frustrados, você se tornará como uma árvore no deserto, um arbusto no deserto. Não verá quando vier o bem, até quando uma oportunidade se abrir, você não vai conseguir identificar. Até quando uma bênção do Senhor passar perto de você, você não vai alcançá-la. Você não vai enxergar o bem, você vai desprezar o bem. Você vai desprezar uma palavra de sabedoria, você vai desprezar a ajuda que o Senhor vai te enviar. Você não vai reconhecer que Deus está naquele negócio. Você vai se tornar um maldito. Você vai se tornar insensível para com a palavra de Deus, embrutecido no seu próprio entendimento, endurecido você vai se tornar, seco você vai se tornar. Isso não é uma profecia para a tua vida, não. Profecia para todo aquele que confia no homem. Não espero que você esteja nesse quadro. Vai habitar no deserto. Aí a gente lembra do endemoniado gadareno. O endemoniado gadareno, que nasceu como eu e você, mas com o passar do tempo, foi se afastando de Deus, ao ponto de se tornar uma pessoa dominada pelo mal. Dominada pelo mal a ponto de já não poder mais viver em sociedade. Tornou-se violento, tornou-se uma pessoa insuportável, tornou-se uma pessoa que arruma encrenca em todo lugar que vai. Brigou com a esposa, brigou com os vizinhos, e foi parar no deserto. E muitas vezes a gente vê gente num deserto existencial, solitário na vida, sem amigos, sem ninguém. O diabo só vem para matar, para roubar e para destruir. E tudo começa quando a gente para de confiar em Deus, para de buscar Deus. Numa terra salgada, onde ninguém vive. Ah, meus amados irmãos, mas vamos lá, vamos falar de coisa boa, de uma árvore boa. E a árvore que confia em Deus,
o homem e a mulher que confiam no Senhor. Sabe o que diz o versículo 8 aí? Será como uma árvore plantada junto às águas. Não temerá quando chegar o calor. Vai chegar problema, vai ter dificuldade. O temporal se abate sobre a casa do que edificou sobre a rocha e sobre a casa sobre o que edificou sobre a areia. Não há diferença em termos das tribulações que enfrentará. A diferença está em que uma casa subsistirá, em que aquele que tem a sua casa edificada sobre a rocha, porque obedece à palavra de Deus, aquele que é uma árvore plantada junto aos ribeiros, ela tem uma vida, ela tem as suas raízes fortes em Deus, na fonte de toda a vida, que ali está simbolizado pelo ribeiro. Aquele que crê em mim, disse Jesus, vai se tornar uma fonte a saltar para a vida eterna. Cristo é a água viva. E quando a gente está em Deus, então a gente tem uma fonte que faz a gente suportar a adversidade. A adversidade vai bater na nossa porta, o vento vai soprar forte, mas a nossa casa não vai cair, e a nossa árvore vai continuar dando fruto. Por isso a gente não teme se vier o calor, se vier a intempérie. A gente não vai temer. Aleluia, a gente não precisa temer. Que coisa boa! Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Nossa árvore plantada, as nossas raízes profundas que alcançam o ribeiro, de lá vem a nossa fonte, por isso temos frutos. Aleluia! Suas folhas estão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca, calor, seca, que venha o calor, que venha a seca. Eu sei em quem tenho crido. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O que crê em mim, este dá muito fruto, disse o Senhor. O que acredita em mim e o que me espera, esse frutifica. Aleluia. Vamos seguir adiante. Temos aqui também dois exemplos. Dois exemplos que nós extraímos das Escrituras Sagradas e que ajudam a gente a entender melhor todo esse texto. O primeiro exemplo é negativo, você viu lá na balança, pode voltar lá, só para mostrar. O primeiro é negativo, o segundo é positivo. Dois exemplos para a gente terminar essa mensagem. Vamos falar do exemplo negativo? Balaão. Já ouviram falar de Balaão? Um profeta de Deus. Está vendo a mula falando com ele? Gente, quando uma mula precisa falar com um profeta, o negócio está feio. Não está não? Está feio. Está feia a coisa. Certamente Deus falou com esse profeta de muitas maneiras. Ele não quis ouvir. Tem gente que não quer ouvir o óbvio. Sabe o que fez Balaão? Recebeu a visita de uns príncipes enviados pelo rei Balaque, com uma oferta muito tentadora, muito presente, muita riqueza. Te dou isso e muito mais, se você amaldiçoar o povo de Deus. Ele era um profeta de Deus, está recebendo uma proposta de alguém para virar casaca. Imagina, um corintiano recebendo uma proposta para amaldiçoar o seu time. É mais ou menos isso. Proposta é, você que é brasileiro, na Copa do Mundo de 2014, que acontecerá aqui, basta você torcer para a Argentina. E eu te dou isto e aquilo outro. Estou brincando só para você ter uma ideia. É uma coisa que eu não preciso nem consultar a Bíblia. Isso vai contra os meus princípios, isso fere a minha integridade. Como eu posso me valer do poder de Deus para ir contra Deus, contra o povo de Deus, contra as coisas de Deus? Sabe o que disse o profeta quando recebeu essa oferta?
Ele disse para as pessoas: estou vendo que é bastante coisa, né? Você sabe que quem serve a Deus por dinheiro, servirá a Satanás por salário melhor. Sabia disso? Quem serve a Deus por dinheiro, vai servir a Satanás por um salário mais alto. E a gente vê muita gente se desviando da verdade, seguindo o caminho de Balaão, por causa das tentações e corrupções dessa vida. Mas veja lá, Balaão disse assim: espera que durmam, deu de comer para essa gente, acolheu em sua casa, gente que conspira contra o reino de Deus, gente que conspira contra a verdade, gente que quer que o povo de Deus seja amaldiçoado. Você não pode receber na sua casa, dar de comer e ainda dizer para essa gente o que disse Balaão. Balaão disse o seguinte: espera aí, eu vou consultar a Deus, vamos ver o que Deus diz. E ele deve ter buscado nos papiros, né? Na Bíblia. Tem gente que faz isso. Tem gente que sabe, o bom senso já indica, a clara palavra de Deus anunciada já é suficiente para dizer: sai fora, fuja dessa. Mas a pessoa está obcecada por uma paixão, por uma coisa. E ela então fala assim: eu vou consultar a Deus, vou ver o que a Bíblia diz. Eu já contei para vocês de uma moça que namorava com alguém que não era de Deus, e era violenta, era isso, era aquilo, era tudo de ruim. Os pais dela falavam: sai fora. Os amigos falavam: sai fora. Os irmãos da fé falavam: cai fora enquanto é tempo. Ela falou assim: vou consultar o Senhor. Bem, a palavra de Deus já diz para a gente não entrar em julgo desigual. Bom, vou ver o que o Senhor tem mais a dizer a respeito. Quem sabe eu não encontro um versículo no qual eu possa me apoiar. O Balaão estava procurando uma brecha em Deus para ser falho. Essa moça fez isso também. Ela procurou então um profeta, já que a Bíblia estava tão clara e ela não estava muito satisfeita com a Bíblia. Vamos atrás de um profeta. Quem sabe o profeta contradiga a palavra de Deus, eu fico com a palavra do profeta. Consultou o profeta disse: sai fora. Não, esse profeta não está com nada, vamos atrás de um outro, né? Foi atrás do outro. Sai fora. Gente, isso não é conto de fadas, não. Isso não é história em quadrinho, é real. Real. Consultou um terceiro profeta. O profeta, finalmente, uma pessoa disse: em nome de Deus, esse é o prometido que eu tenho para a tua vida. Ela falou: Deus, como eu esperava ouvir isso do Senhor. Realmente, o Senhor me falou que ele foi um dia de muita emoção. Está entendendo? Não se deixe guiar pelo seu próprio coração. Coração de Balaão contaminado pela cobiça, pelo dinheiro, por interesses mesquinhos. O coração dessa moça apaixonado por alguém. Ele é a solução para a minha vida. Bom, moral da história, não deu nem em casamento, o negócio foi muito mais frustrado, complicado. Ainda bem que não casou com aquela pessoa, mas... ai, meu pai. Balaão. Vamos falar de um... está procurando uma brecha em Deus para ser falho. Bom, a mula teve que falar com ele. E Balaão não vai se ouvir nem a mula, nem Deus, nem ninguém. Ele até abençoa ali, num primeiro momento, à primeira vista, mas depois ele procura o Balaque e fala: me dá o dinheiro aí, que eu te ensino um jeito de pregar uma peça no povo de Israel, e vai funcionar. Sabe aonde que vai morrer o Balaque? O Balaão? Junto com Balaque, junto com os midianitas, junto com os moabitas. O Balaão, no final da vida dele, ele está no meio do povo inimigo de Deus, está do lado de lá. Cheio de dinheiro, cheio de tudo aquilo que ele sonhou, mas ele vai morrer. Ele vai morrer numa guerra, não vai poder usufruir de nada daquilo.
que triste a história de um falso profeta, de uma pessoa que se desvia da verdade, que não ouve a Deus. Bom, vamos falar de uma coisa boa então, porque a gente tem que terminar falando de coisa boa, não é? Lucas capítulo 5, versículo 5. É um dos primeiros encontros de Jesus com seus discípulos, Pedro, Tiago, João. Estão pescando, eram pescadores. Passaram a noite, experientes pescadores. Então você se coloca no lugar de Pedro, um experiente pescador que passou a noite toda pescando. Noite toda pescando. Não pescaram nada, o mar não estava para peixe. Bom, de manhã estão recolhendo as redes. Jesus aparece e diz: joga a rede ao mar, daquele lado ali. Ué, mas daquele lado nós já jogamos daquele outro lado, jogamos durante a noite toda. E o melhor horário para pescar é de noite, dizem os pescadores. Está tudo mais sossegado, não é isso? Quem é pescador aqui sabe. De noite é mais sossegado. Não pescou de noite. E agora sabe, é o mestre que está falando. Joga a rede. Isso vai contra o senso profissional de um pescador. Jesus, o Senhor é carpinteiro. O Senhor não é pescador. Me desculpa, Jesus, mas de pesca eu tenho anos de prática. Eu aprendi com meu pai, que aprendeu com seu avô. Jesus, aqui, nessa praia aqui, entendo eu. O senhor pode entender lá de carpintaria, mas aqui não. Isso podia estar sendo recebido como uma ofensa aos pescadores. Que história é essa? Que conselho é esse? Eu confio no meu taco. Eu confio na minha capacidade, na minha experiência, e tudo na minha experiência, tudo o que eu aprendi, diz que não adianta mais jogar a rede, por isso nós recolhemos. Hoje não vai ter mais pescaria. Ele não podia ter dito isso? Podia. Mas sabe o que ele diz? Está aí, ó. Mestre, nós trabalhamos a noite toda. Não pescamos nada até agora. Mas você quer saber de uma coisa? É o Senhor que está mandando. O que o Senhor está mandando está contrariando aquilo que eu entendo por melhor. Aquilo que é a minha lógica. Aquilo que é a minha experiência. Aquilo que é a minha sabedoria. O que o Senhor está dizendo contraria tudo. Tudo que eu sou. Porque se eu sou alguma coisa, eu sou pescador. Mas você quer saber de uma coisa, Jesus? O Senhor está falando, e sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Está entendendo? Eu vou lançar as redes sobre a tua palavra. É o Senhor que está falando, e o Senhor é o Senhor. O Senhor é que é o mestre, o Senhor é que manda. Eu não vou seguir o meu coração, eu não vou seguir a minha inteligência, nem a minha inteligência, nem a minha experiência. Eu vou seguir a tua palavra. Sabe qual foi o resultado? Uma pesca maravilhosa. O resultado foi uma pesca maravilhosa. Ah, que bom. Está entendendo a mensagem? Então vamos terminar, né? Já que todo mundo entendeu. Então entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo mais ele fará. Ele sabe o que é melhor. Vamos cantar então, Marcos? Não tenha sobre ti. Então o Ministério de Louvor vem, os pastores também se aproximem. Nós encerramos a mensagem de hoje com essa canção. Escolha a voz do Espírito Santo. Dê ouvidos à palavra de Deus e confie nele.